Isso mesmo. É preciso a gente ter o pleno conhecimento do conceito para que a gente não cometa deslizes ao calcular o valor de um investimento ou calcular o seu retorno. É lógico que quando você orienta um investidor, você não vai pedir para que ele olhe para o payback simplificado. É lógico que você vai pedir para que ele trabalhe com a versão payback descontado, para que ele tenha uma verdadeira ideia do tempo que seria necessário para que seu capital pudesse ser resgatado. Mas vamos olhar os exemplos, vamos ver como é que a gente pode mesmo trabalhar com payback. Para o quadro, por favor. Veja então. É proposto para você o seguinte problema para que a gente avalie o payback. Um pequeno empresário está avaliando se deve ou não implantar um sistema de gestão na sua fábrica. O custo de implantação do sistema está sendo avaliado em R$30 mil e o principal benefício esperado será uma redução mensal de custos com estoque da ordem de R$ 1.500. Percebe o que a gente estava falando no início do processo de avaliação? Quando a gente fala de investimento, investir não significa necessariamente construir um prédio. Não diz necessariamente a aquisição de um determinado material. Veja que este exemplo diz respeito ao custo de um determinado sistema, que vai sim trazer benefícios para a empresa com o passar do tempo. O problema está dizendo para mim, usando o método de análise de payback simples, eu não vou trabalhar com payback descontado, eu não vou trazer valores a valor presente. Basta que eu saiba o tempo que é necessário para de R$ 1.500 em R$ 1.500 a empresa recupere os 30 mil que investiu. Sem esquecer que esse tempo vai ser dado em meses. Nesse caso, então, a gente pode dizer que o período de payback é igual a 20 meses. Por que eu sei que é igual a 20 meses? Porque R$30 mil dividido por por R$ 1.500 é igual a 20. Prazo em meses, 20 meses. Aqui, quando a gente foi avaliar o payback, essa era a única alternativa que ia de encontro com a proposição do exercício. Ele não pediu para eu dizer se o investimento devia ou não ser realizado. Aliás, não cabe ao analista a decisão, cabe ao gestor. A mesma análise cabe à alternativa B. Depois, as duas últimas alternativas dizem assim, o período de payback é maior do que 20 e é menor do que 20, o que não é verdade, porque o retorno se dá exatamente em 20 meses. Mas, para que eu possa trabalhar com valores a valor atual, a gente precisa trabalhar com taxa de desconto. Para que eu possa trabalhar com segurança, eu preciso saber, gestor de contas, gestor de finanças, para poder me colocar para os decisores da empresa, as diferenças entre taxa efetiva e nominal, entre taxa real e taxa equivalente. Porque veja, normalmente quando a gente trabalha com investimento, a gente fala de taxas anuais. Contudo, principalmente o pequeno empresário, ele precisa ter uma informação no menor espaço de tempo para que ele possa tomar decisões convenientes. Então, veja, eu tenho estas classificações que eu devo relacionar
as definições. Foi anotado aqui, taxa de juros fornecida em unidade de tempo diferentes, que ao serem aplicadas ao mesmo principal durante o mesmo prazo, produzem o mesmo montante. É claro que eu estou falando da taxa equivalente. A segunda afirmação diz, é a taxa de juros cuja unidade referencial de seu tempo não coincide com a unidade de tempo dos períodos de capitalização. Eu estou falando aqui da taxa nominal. Taxa de juros cuja unidade referencial coincide com a unidade de tempo é a taxa efetiva. E taxa real é aquela que de fato a gente obtém após eliminar o efeito da inflação. Você, administrador, precisa ter domínio destes conceitos para poder oferecer condições aos decisores de conhecer em pormenores o investimento que lhe é apresentado. O exercício solicitava, o exercício original, que a gente dissesse na ordem as alternativas. Nesse caso, a gente tem taxa equivalente, taxa nominal, taxa efetiva e taxa real. Uma outra pergunta que eu retirei de um material da Bolsa de Valores, um material de capacitação deles, diz assim, em geral as ações são mais arriscadas ou menos arriscadas que os títulos de dívida. Portanto, o mercado os fornece com um retorno mais alto ou mais baixo que os títulos de dívida. Ora, veja, o mercado de ações é um mercado que oscila minuto a minuto. Então, as ações são muito mais arriscadas do que os títulos da dívida. Quando a gente fala de títulos da dívida, são dívidas dos governos. Portanto, o mercado vai fornecer um retorno mais alto para poder atrair investidores. É uma das formas mais comuns de se ganhar dinheiro e de se perder dinheiro, caso os negócios não sejam efetuados de maneira bastante adequada. Quero que você observe que todas as vezes que a gente está falando de ações, a gente está falando de títulos de maneira geral, sendo que a ação é um título que representa o menor valor do capital da empresa. Você se lembra disso. Contudo, a empresa ela pode sim oferecer outros papéis. E quando ela coloca estes outros papéis à disposição do mercado, a gente precisa ter em mente que eles podem ou não ter cupom. É importante a gente saber se o investidor, no retorno desse papel, vai receber juros durante o prazo de vencimento desse documento ou se ele só vai receber o retorno no final do investimento. Se eu tenho à disposição outros papéis, debêntures da empresa, se eu tenho uma carteira com muitos títulos disponíveis, títulos negociáveis, porque nós sabemos também que diversas empresas fazem alguns negócios e tornam inegociáveis os títulos porque eles foram dados em garantia do estabelecimento que foi feito de forma anterior. Normalmente, esses elementos são dados em garantia quando a empresa faz negócio com uma financeira, faz negócio com um banco. Portanto, aquele documento passa a ser inegociável. Uma hipoteca rural, por exemplo, são diversos elementos. Quando você vai calcular os valores nominais desses documentos, ou quando a gente quer saber o rendimento efetivo que esses papéis nos proporcionarão
Quando comparados ao valor da ação daquela empresa em especial, a gente precisa saber dessa condição. Eu vou ter cupom ou eu não vou ter cupom? O que é que determina isso? Primeiro de tudo, o tipo de papel que está sendo negociado. E depois, o fato disso ter sido estabelecido em contrato ou não. Alguns papéis, como por exemplo, letras hipotecárias, eles dispensam o pagamento de cupom. Você compra as letras agora, vende as letras depois. Você pode fazer um acordo com o banco e receber os rendimentos de uma determinada aplicação de forma mensal durante o período anual de duração. Lá no final, você vai receber seu capital corrigido, descontado do que já te foi pago anteriormente. Precisamos conhecer cada tipo de documento, precisamos saber se há ou não a previsão de cupom, para que você possa, ao calcular os valores, fazê-lo com certeza. E é óbvio que você precisa observar todos os conceitos, observar as fórmulas, ganhar habilidade no trato com a resolução de exercícios e, por isso, realizar muitos exemplos. Eu te aconselho não somente os do caderno de atividade e os do livro texto, mas também todos aqueles disponíveis nos roteiros de estudo que lhe foram disponibilizados. Veja que é preciso que você coloque mãos à prática para aprender a consultar o mercado no site da Bolsa de Valores. Você precisa aprender a acompanhar a taxa oficial, que até o presente momento é a Selic, e observar se ele está em viés de alta, se ele está em viés de baixa, se esse viés é de 0,5%, se esse viés é de 0,25%, se foi mantida a taxa, para quando é que está prevista uma próxima reunião do Copom, porque todos esses elementos cabe a você, administrador financeiro, ter em mãos para poder fazer boas orientações. Neste último ano, por exemplo, ao contrário de períodos anteriores, nós tivemos aí um aumento da taxa oficial para que a inflação fosse contida, para que diminuísse um pouco o comércio. Então veja, se eu estou aumentando a taxa dos títulos públicos, se eu estou aumentando a Selic, eu estou aumentando todas as outras tarifas, que a maioria delas no Brasil é corrigida a partir da Selic. Aumenta o custo bancário, aumenta o custo de produção, aumenta o custo de mão de obra, porque os produtos de maneira geral e o seu financiamento de produção são encarecidos. Ora, se tudo está mais caro, o dinheiro está retornando para o mercado de uma forma diferente. Ele está entrando mais devagar. O investidor está mais cauteloso. E é óbvio que ele vai buscar praças onde o seu retorno seja muito maior. Leia os conceitos novamente de ações, leia novamente o conceito de títulos com e sem cupom. A gente volta em seguida.